E aí, a gente vai falar hoje de um assunto muito interessante do direito penal: o erro acidental. Sabe quando um plano criminoso dá completamente errado? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Pois é, essa é a pergunta central. O que acontece quando a bala não acerta o alvo e pega em outra pessoa? Ou quando a vítima é confundida com um irmão gêmeo, por exemplo? Como é que a lei lida com um crime que não saiu como planejado? Bom, para a gente entender bem, o erro acidental não tem a ver com o criminoso não saber que estava fazendo algo ilegal. Não é isso. O erro aqui é na prática, na execução. É o tiro que desvia, a vítima que é confundida, a consequência que ninguém esperava. O problema, então, está nos detalhes da ação. Para a gente destrinchar esse assunto, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, o que é o erro acidental, depois, vamos ver o erro contra a pessoa, o desvio no resultado do crime, o erro sobre objeto e, por fim, um resumão das consequências jurídicas de cada um. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo primeiro ponto, que é talvez o mais famoso: o erro contra a pessoa. Basicamente, é quando o alvo do crime é confundido. O primeiro tipo é o erro em persona. Pensa assim: a execução do crime foi perfeita. O tiro foi certeiro, o ato foi preciso. O problema não está na habilidade da pessoa, mas na cabeça dela. O erro é de identificação. Esse exemplo aqui é clássico. O João quer matar o pai, mas, sei lá, tá escuro, e ele atira e mata o próprio irmão, achando que era o pai. A mira foi boa, mas o alvo, na mente dele, era outro. E o ponto mais importante é o seguinte: para a lei, é como se ele tivesse acertado quem ele queria, ou seja, o pai. Todas as características e qualificadoras do crime contra o pai são levadas em conta. Agora vamos para um cenário um pouco diferente, a aberratio ictus, que é o erro na execução. A grande diferença aqui é que o criminoso sabe exatamente quem é a vítima. O erro não é na cabeça dele, é um erro físico. A mira falha, a mão treme e o golpe acaba acertando uma terceira pessoa por acidente. Pensa só nesse caso. O José quer matar a Maria. Ele sabe quem ela é, ele vai lá e põe uma bomba no carro dela. Só que por um acaso do destino, quem pega o carro naquele dia é o marido da Maria, que morre na explosão. O erro foi na execução do plano, não na identificação. E a lei, de novo, é bem clara. Ele responde como se tivesse matado a Maria. Então, para ficar bem claro, no erro em persona, o erro é mental, é de representação. O agente olha para a pessoa A e pensa que é a pessoa B. Já na aberratio ictus, o erro é na execução, é físico. O agente sabe quem é a pessoa A, mira nela, mas erra o ato e acerta a pessoa B. E se a coisa der mais errado ainda? E se a execução for tão ruim que atingir duas pessoas, o alvo original e mais um terceiro? Bom, aí a responsabilidade aumenta. O agente queria atingir a vítima A, mas a ação dele acaba ferindo ou matando A e B. A consequência? Ele vai responder pelos dois crimes, no que a gente chama de concurso formal, o que geralmente aumenta a pena. Certo, agora vamos mudar um pouco o foco. E se o erro não for sobre a pessoa, mas sobre o resultado final? Quando o desfecho do crime é totalmente inesperado? Aqui a coisa fica um pouquinho mais complexa. Primeiro, a gente tem um erro sobre o nexo causal. O criminoso atira para matar a vítima, o tiro não mata, mas faz a vítima cair numa piscina e morrer afogada. O resultado, a morte, aconteceu, mas de um jeito que não era o planejado. Agora, mais estranho ainda é o dolo geral. O agente acha que matou a pessoa, para se livrar do corpo, joga num rio, só que a pessoa ainda estava viva e morre afogada ali. A maioria dos juristas entende que, mesmo assim, ele responde por um único homicídio doloso consumado. E se o erro for tão grande, mas tão grande, que a pessoa não só erra o alvo, mas erra o tipo de crime, isso é a aberratio delicti. A intenção era cometer um crime contra uma pessoa, mas acaba cometendo um crime contra o patrimônio. Ou o contrário. A natureza do resultado é completamente diferente da intenção. Olha só como as consequências aqui mudam radicalmente. Se a intenção era matar alguém, mas o tiro acerta uma janela valiosa, a pessoa responde por tentativa de homicídio. A intenção original é o que manda. Agora, o inverso. Se o objetivo era quebrar essa mesma janela com uma pedra, e por acidente a pedra atinge uma pessoa que passava, a situação muda. Aí a pessoa vai responder pela lesão corporal, mas na modalidade culposa, ou seja, sem a intenção de machucar. Para fechar os tipos de erro, vamos falar do erro sobre o objeto. Aqui, o foco não é uma pessoa, é uma coisa. O engano é sobre o que está sendo furtado ou danificado. O erro em objeto é bem simples de entender. Acontece quando o criminoso se confunde sobre a coisa que está pegando.
Imagina um ladrão que invade um museu para roubar uma pintura famosíssima, mas no escuro acaba pegando uma réplica sem valor. Ele achava que estava cometendo um crime milionário, mas juridicamente ele vai responder pelo que de fato fez: o furto de um objeto de pouco valor. Ufa, passamos por vários tipos de erro, cada um com suas regras. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, vamos juntar tudo e revisar de forma bem direta quais são as consequências jurídicas para cada uma dessas situações. Então, recapitulando, se o erro é sobre a pessoa, seja in persona ou aberratio ictus, a regra é clara. Responde como se tivesse acertado a vítima que queria. No dolo geral, com a morte acontecendo num segundo ato, a responsabilidade é por um crime só, consumado. Já na aberratio delicti, a consequência vira de cabeça para baixo. Pode ser uma transativa de crime contra a pessoa ou um crime culposo, tudo depende da intenção inicial. E por último, no erro sobre o objeto, o que vale é o que foi realmente pego. Então, depois de tudo isso, fica a pergunta: errar na hora do crime isenta a pessoa de alguma forma? A resposta, como a gente viu, é quase sempre não. O erro acidental não apaga o crime, mas ele o transforma. Ele força a justiça a olhar com uma lupa para a intenção, a execução e o resultado, e a ajustar a responsabilidade de forma quase cirúrgica. Essa análise é que mostra como no direito penal, cada detalhe realmente importa.